Em 2022, a Hora da Criança, que é uma organização da sociedade civil de direito privado sem fins lucrativos e reconhecida como de utilidade pública e que tem a missão de promover trabalho educativo para crianças e adolescentes, iniciou as comemorações pelos 80 anos com a montagem da pré-estreia do espetáculo de teatro Timide, de autoria do fundador da casa, Adroaldo Ribeiro Costa. Espetáculo este que completa, olha só, 65 anos desde a primeira montagem em 1957. E agora, dando continuidade à festa, a instituição, a Hora da Criança, prepara uma grande programação para celebrar a data, 80 anos de história. A gente fala mais sobre esse assunto com a presidente da Hora da Criança, Josélia Almeida, nos dando a honra de recebê-la aqui no estúdio da Tarde FM. Seja bem-vinda, muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, dona Josélia. Obrigada a vocês por terem me convidado, para falar da Hora da Criança. É uma instituição digna de aplausos, não só a gente vê aí 80 anos de história, mas tá aí, ó, resiliente, não é verdade? Com atividades de aulas de teatro, música, dança, literatura, artes visuais, produzindo cidadãos, não é? Certamente ao longo desse tempo todo. E tem o primeiro ato comemorativo agora desses 80 anos, que vai ser uma aula inaugural prevista para amanhã, às 10 horas da manhã. Proferida pelo magnífico reitor da Universidade Federal da Bahia, o professor Dr. Paulo Miguel. Como é que a senhora avalia essa iniciativa, não só de comemorar os 80 anos, mas os próprios 80 anos dessa instituição? Que legado ela deixa para a sociedade baiana? Bem, a Hora da Criança, nesses 80 anos, vem beneficiando milhares de crianças, gerações e gerações. É um trabalho de construção, né, do conhecimento, não é uma escola, nós não chamamos os nossos meninos de alunos, né? Chamam de quê? Chamo crianças, meninos, os meninos da Bahia, né? Sim, Como sim. diz o hino. São as crianças, né? Porque professor Adroaldo, eu nunca vi professor Adroaldo, nunca ouvi, né, chamando de aluno. Nunca. São assim, os meninos, chamam os meninos, as crianças, Legal, né? legal. E então, estes 80 anos, nós temos a obrigação de mostrar à sociedade baiana, à comunidade, todo o trabalho que é desenvolvido na Hora da Criança. A Hora da Criança é um movimento educativo cultural, né, onde, de forma lúdica, usa a arte como um instrumento de educação. Então, todas essas gerações que foram beneficiadas, a gente tem sempre o retorno, a presença, né? Nós temos, por exemplo, o Coral Arco, Coral Adroaldo Ribeiro Costa, que toda quarta-feira está na Hora da Criança, começa às 4 horas, tem gente até de 90 e tantos anos nesse coral. Então, é o coral dos adultos, né, que foram, né, que foram participantes da Hora da Criança na década de 40, na década de 50 e nas outras décadas que se sucederam. Eu tive a oportunidade de conhecer a Hora da Criança, já tem alguns anos, desenvolvendo uma atividade com os professores por conta de um programa da Secretaria Estadual da Educação. E me chamou a atenção um detalhe lá na Hora da Criança, uma coleção de pianos. São quantos pianos lá? Eu acredito que tem uns 8 a 10. Imagine. Alguns foram doados. Sei. Nós temos lá o piano que foi de Gilberto Gil, que ele foi menino da Hora da Criança. Também, né? Passou por lá. Passou por lá. Temos um piano que foi o ator Frank Menezes, né, que doou, e outras doações, que hoje os pianos nas casas, nos apartamentos, viram um móvel meio obsoleto, Nem uma se coisa faz assim. mais apartamento que dê para botar botar um piano. né? É verdade. E, portanto, as pessoas doam. E muitos a gente ainda usa, né? Mas alguns já não tem, só a gente preserva, como o da família Santa Isabel, que era uma família de pianistas, né? Teve esse Franklin que doou, né?
Então, é por uma questão até de eles saberem que a gente vai preservar o piano e fica lá como um móvel, uma coisa bonita, Claro, não é, para se ver. Agora, tem os pianos, né, que foram comprados novos quando da inauguração, em 94, né, tem um piano de cauda no teatro e nas salas de música, todas de música, tem um piano. Maravilha. Agora, conta pra gente quem foi, porque para quem já tem menos de 50, talvez muita gente nem tenha ouvido falar quem foi Adroaldo Ribeiro Costa. Conta pra gente um pouco do que foi essa figura e como é que surgiu a Hora da Criança. Adroaldo Ribeiro Costa foi um homem assim adiante do seu tempo. Dizem assim, a professora Dirlene, secretária, que foi secretária da Educação, dizia, um homem há 50 anos. Seu olho brilhou para a senhora falar dele aqui, brilhou o olho que eu vi aqui. À frente do seu tempo, né? Mas eu digo que não foram 50, foi 100, não é? Porque tanta coisa hoje que acontece como inteligência emocional e não sei o quê, essas coisas todas novas, essas teorias, já isso bola, estava, né, na prática na Hora da Criança, não é? Então, ele, na verdade, começou em Santo Amaro da Purificação, não é? Ele começou a ensinar no colégio que o seu pai, seu Arlindo, fundou. Não existia colégios em Santo Amaro, ginásios, né, em Santo Amaro, na época, e era muito difícil para ele, o pai, que não tinha posses, os filhos virem estudar em Salvador. Então, ele teria que ficar, naquela época de Santo Amaro, para lá e para cá, né, eles muito jovens, porque o professor Adroaldo, ele fez vestibular aos 13 anos de idade, né? E fez o primeiro ano de Direito aos 14, formou-se aos 19 anos. Ele nasceu em 17, né? Formou-se em 36. E nesse colégio, ele começou a ensinar aos 14 anos, né? E substituindo uma professora que não estava, que adoeceu ou coisa desse tipo. E, resultado, ele começou com um grupo de teatro na década de 30. Este grupo chegou a vir a Salvador. O secretário de Educação na época era Isaías Alves, o professor Isaías Alves. Que é o nome do ICEA, para quem não sabe. Exatamente, E ele fez esse espetáculo. Vieram de navio, de trem, os meninos, os jovens, eram jovens, né? E no Colégio Central foi a apresentação dessa peça. E, resultado, nessa época, o professor Isaías disse ao professor Adroaldo, quando ele chegou para falar com ele, para trazer o grupo aqui, e ele disse, você esqueceu de um detalhe, quem é que vai assistir essa peça vinda com esses meninos do interior? Aí o professor Adroaldo estava entusiasmado, era por mostrar o trabalho, mas não se preocupe, eu vou providenciar. E nessa época, o que ele fez? As escolas, ele pegou o livro de ponto, mandou pegar o livro de ponto das escolas para os professores virem assistir com os meninos a peça. Era época de ditadura, né? Podia-se fazer determinadas coisas. Sim. E ele aí colocou esse livro de ponto e teve uma plateia e que queriam que ficasse mais tempo, mas não tinha condição. Então, foi um sucesso. E, nesse momento, ele trabalhando com esses meninos, esses jovens, ele percebeu que estava diante de uma ferramenta espetacular para a educação. O teatro. Ele, um professor que nunca se conformou com essa forma de educação que a gente parece ter até hoje, que é o quadro, o professor, os meninos sentados, né, em filas, enfileirados, e ali dizendo o que o professor queria dizer. Despejando, né? Fala um pouquinho mais para a gente, porque eu reparei que a senhora chegou dizendo, eu não considero a Hora da Criança como uma escola, mas um espaço de formação de cidadãos, de artistas, e que valoriza muito exatamente esse binômio, não é? Arte e educação. Qual é a importância disso? A importância disso é que a arte é uma ferramenta maravilhosa, é uma ferramenta que transforma,
não é? Que liberta, não é? A arte tem esse poder, não é? De transformar e de fazer pensar. Então, a arte, ela em si, ela encerra a cultura, não é? O olhar do produto cultural. Então, é isso que a Hora da Criança faz. Quer dizer, é uma formação de plateia, é formação de admiradores da arte, não é? A gente tem uma cria da Hora da Criança que todo dia brilha aqui no programa Isso é Bahia, que é a dona Laís Rocha. Né? Muito bem, é isso mesmo. Já passou por lá, não é? Como aprendiz. Como criança. Como criança. E hoje como professora. Como professora, coreógrafa. Inclusive, ela é uma das coreógrafas desse espetáculo, não é? Timide. Timide, que 65 anos, eu estava até comentando com ela um pouco mais cedo, poxa, que legal, porque deve ser um espetáculo que tem o elenco renovado, não é? Sim, periodicamente. Mas parece, as crianças, elas dizem, a criança de hoje, lá na Hora da Criança não tem a criança de hoje. A criança, quando chega lá, a gente olha para isso, brinca de roda, gosta de pular corda, gosta, entendeu? Não ficam na frente da televisão, do celular, entendeu? E aprende essa peça mesmo, é uma que o professor Adroaldo denominou de fantasia, ela fala da mortalidade infantil. Quer dizer, é um gênero do teatro, é uma tragédia, mas para a criança é um grande brinquedo, né? Porque o professor Adroaldo usou o brinquedo infantil, né, no teatro. Que então, até, por de certa exemplo, forma, está meio esquecido hoje. Né? Veja bem, ele aproveitou aquele brinquedo de estátua, de correr e parar onde está, para... é o pânico. É quando o sino dá uma badalada e as crianças estão brincando e eles param do jeito que eles estavam brincando. Então, o que é que isso significa? Quando aquele sino bate, é uma criança que morre. Ele se baseou num boletim oficial de que morria, naquela época, 2.000 crianças por dia no Brasil. Então, por isso ele fez Timide, porque toda a peça... Timide é o nome de um personagem. É o personagem principal. Sim. Porque Timide é o apelido de uma menina, o apelido de um menino que a irmãzinha mais velha não sabia ainda chamar. O nome dele é Aramis Ribeiro Costa, era sobrinho do Honório. Ele teve uma doença grave na infância e, por conta disso, o professor Adroaldo fez essa peça. Então, Timide é um apelido. Mas toda a inspiração, então, do professor Adroaldo, na verdade, era a realidade. Toda a realidade. Crianças, a realidade nossa. Até porque toda a peça da Hora da Criança, até mesmo a única que não foi totalmente dele, que foi baseada no livro de Lobato, que é Narizinho, todas elas têm uma linha de denúncia. Toda a mortalidade infantil, a criança abandonada, não é? Nem Narizinho, no discurso do Louro Bicudo, que é o intelectual do reino, ele fala das questões... das mazelas. Das mazelas da criança, que a criança sofre, essa coisa toda. Então, resultado, o público infantil, ele se deleita com o cenário, com a luz, com aquela coisa, com a orquestra, aquela coisa. E a mensagem é para o adulto. Então, tem a criança que se distrai e que para ele aquilo é um grande brinquedo, né? E o adulto está lá ouvindo as mensagens da fada doença, da fada saúde, que para eles são personagens interessantes, né? Agora, a Hora da Criança encontrou o rádio também no meio do caminho, sim, não? A Hora da Criança começou com o rádio. Isso. Em 25 de julho de 43. Começou com o rádio. Isso. Com o rádio. E ficou 30 anos ininterruptos. Na época em que o rádio ainda era muito utilizado como meio na de educação. época, a áurea do rádio. Sim, né? Exato. Então, começou ali no Passeio Público, onde era a Rádio Sociedade, na época. Sim. Né? Hoje é o Vila Velha, né? Ali. Sim. E... Auditório. Tinha os programas de auditório. Depois foi para Carlos Gomes, não é?
ficou ali só depois que a rádio foi vendida, coisa assim, e que o programa não interessou Quer dizer que mais. era um programa de rádio. Era A um Hora da programa de Criança. rádio. Depois, em 47, Sim. foi que se inaugurou o teatro infantil no Brasil, né? Com a opereta Narizinho, que trouxe à Bahia Monteiro Lobato, que não viajava de avião, mas ficou impressionado, porque o professor Adroaldo tem uma correspondência longa com ele e mandou as partituras, as músicas, né? Mandou o texto e ele ficou impressionado. O professor Adroaldo tinha 29 anos de idade, um jovem lá do Nordeste fazendo uma coisa dessa. Que legal. Na época, para quem não sabe, em que o rádio era feito todo ao vivo, não é verdade? Programas de auditório e que faziam Orquestras contratadas, né? em cada As rádio. músicas executadas de forma ao vivo, ao vivo, tudo. Os comerciais feitos de forma ao vivo. Que comerciais inteligentíssimos, não é? É uma literatura, né? Sim. É muito improviso também. Né? Exatamente. Dona Josélia, olha, parabéns, muito legal. São várias atividades que estão previstas, não é isso? Para comemorar esses 80 anos. Nós estamos buscando assim os eventos que já, né? O Salão de Artes Plásticas foi o primeiro feito também por criança em 56. Nós já fizemos mais 3, esse ano vai ser o 4, né? Nós temos também um encontro de corais. Eu até anotei ali. Nós temos o salão infantil, temos o encontro de corais, temos Pegando a cola. temos uma vamos ter uma conferência com a professora doutora Anete Ivo, que foi da Hora da Criança também, né? E hoje ela é socióloga, doutora em sociologia, professora na Sorbonne também, ela tem e escritora, não sei quantos livros, então ela vai fazer a conferência, né, em abril, que é o mês de aniversário do professor Adroaldo. Tem também o seminário Cultura da Brincadeira, que vai ser o segundo, porque o primeiro nós fizemos em 83, né? O professor Adroaldo ainda estava vivo. E outros muitos encontros, né? Vamos ter também um musical, né? Com músicas de todas as peças da Hora da Criança, que foram muitas, então a gente vai pegar algumas e fazer... Poxa, uma vasta programação, então, para comemorar esses 80 anos da Hora da Criança. Muito obrigado, parabéns, viu, por essa conquista, esse desafio, certamente, né? De estar à frente da Hora da Criança. Desafio. Mas muito legal, parabéns, um prazer conhecê-la, muito simpática, viu? Chegou aqui toda sorridente. Prazer é todo meu. E seja sempre bem-vinda aqui conosco, tá bom? Tá, ok. Um bom dia Obrigada e até uma também próxima, a vocês então. todos. Maravilha. Dona Josélia Almeida, que é presidente da Hora da Criança, comemorando aí 80 anos de história, essa entidade que produz cada vez mais novos cidadãos por meio da arte-educação. Fantástico. 15 minutos para as 9 na Tarde FM.